Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo a fé, tudo opera em nós com as obras de justiça, do qual, através das boas obras, comprovamos a qualidade da nossa fé e perseveramos, da qual aquele que está na luz, ele é luz aonde ele pisa a planta dos pés. Sobre toda a terra, sobre todo o mundo, o Senhor é aquele que está fazendo seus feitos grandiosos sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. E ele diz: quando vier, por acaso encontrarei fé sobre a terra, da qual ele comprova a qualidade das obras pelo fogo. Pelo fogo, assim como o crisol é para o ouro, assim como a fornalha é para a prata, ele esquadrinha a intenção da mente e do coração. Ele conhece entre aqueles que a mente é de Cristo, porque se estamos nele e ele em nós, somos seus imitadores, demonstramos pelo bom proceder. Assim como conhece aqueles que negam a verdade e estão segundo a mentira, aqueles que negam em serem iluminados segundo aquele que é a luz grandiosa do alto, aonde não há oscilação. Ele é o Pai dos Espíritos, ele nos ensina que tudo ele forma, executa. Jamais diga que é tentado, pelo Senhor, porque somos tentados pelos maus desejos, e ele levou sobre si as nossas tentações. Quando ali ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ele venceu por nós as tentações. E quando nós estamos nele, nós somos vencedores, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo, não há maldição, nós somos abençoados. Mas aqueles que rejeitam estão sobre maldição. A palavra diz até mesmo que eles usarem a boca em nome de Jesus para abençoarem o próximo, as suas bênçãos são amaldiçoadas. Estão apartados por conta da desobediência, por conta de rejeitar aquele que o podia justificar, e não estão sobre justiça, e sim sobre injustiça por rejeitarem. Inclusive estão sobre própria ira do próprio Senhor, porque além de desencaminhar a muitos, seguem o curso natural segundo as suas doutrinas meramente humanas, impossíveis de o justificar, e atrai ira sobre as suas vidas. Mas aqueles que perseveram segundo a devida obediência, segundo aquele que tudo opera e executa, dando a ele toda a honra e toda a glória, são aqueles que ele nos chama de irmão, do qual ele disse que além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. O único que podemos confiar, porque maldito do homem cuja motivação se afasta de ser um coração de Deus. Lembrai-vos de Davi, que um momento ali onde ele já não estava em batalha e não estava em espírito, ele se entregou, retrocedeu ao jugo do opressor, onde a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus todos os dias, exceto no caso de Urias. Sabemos das consequências da confissão no Salmo 51, não retire de mim o teu Santo Espírito, purifica-me como com o isopo, da onde houve consequências. Aquilo que ele fez em oculto, veio as suas obras a ser conhecidas sobre todo Israel. Houve consequências daquela criança que veio a nascer, mas não prosperou, da qual ali, logo depois do luto daquela criança, ele leva aquela mulher para dentro de casa. Deus se entristeceu com isso, mas mesmo assim, como ali Jesus já dizia a Paulo que um mensageiro de Satanás o esbofetava constantemente, Jesus dizia: a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu me aperfeiçoo. Sempre tropeçamos em algum ponto, e o importante é ter a dependência, onde temos um advogado que nos defende do vil tentador, do qual perseveramos dia após dia. Onde a porta
do ministério da iniquidade foi fechada, estão sendo expulsos aqueles que perseveravam segundo a negligência no ensino e desencaminhando a muitos, aonde a palavra diz, o mesmo povo que diz que direciona o meu povo são aqueles que são que desorientam, porque onde não há revelação, o povo desvia, né? E a revelação, aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, é Cristo Jesus, aonde muitos são aqueles que falam em Deus, mas não conhecem, na verdade, a Deus, assim como Jesus já dizia ali aos falsos religiosos daquela época: vós não creis nem na vossa escritura, porque se vós cresceis na lei de Moisés e nos profetas e nas lamentações, vós estaríeis me conhecendo, porque eu não falo de mim, eu falo do Pai, da qual nota-se que como eles crucificaram foram unânimes, seja os governantes, assim como as autoridades eclesiásticas que ali estavam, que na verdade não estavam instituídas por Deus, porque se eles mesmos estavam negando o próprio Deus, do qual Jesus Cristo se fez o Deus único e verdadeiro, aonde Cristo é o sacerdócio eterno, aonde eles diziam, o Jesus dizia: por quais desta obra eu vos tenho feito, vós quereis me lapidar? Porque tinham inveja daqueles grandes sinais que nenhum deles foram possível operar, assim como ali quando ele diz sobre aquela viúva de Sarepta, ali foram poucos os sinais aonde ali eles ficavam irados, da qual Jesus, quando lhes pergunta por quais destas obras tenho feito, vós quereis me lapidar, eles dizem: por nenhuma, mas porque tu, sendo um simples homem, querendo passar por Deus, e porque curas aos sábados. Sabemos que o próprio Jesus disse: não é lícito fazer o bem ao sábado. Por ele, até nisso ele cumpriu, porque ele trabalhou ao sábado e por isso foi condenado à morte de cruz, para que se cumprisse todas as escrituras. Ali quando ele diz está consumado, ele foi pregado, do qual ele diz: perdoa, eles não sabem o que fazem, acumulou brasa sobre as suas cabeças, porque aquele que perdoa o próximo, ele também tem os seus pecados, lhe são perdoados. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o amor que tudo sofre, é benigno e tudo suporta, segundo sabendo que Jesus disse: antes mesmo de vos odiarem, eles já me odiaram, porque eles não vos odeiam, eles odeiam a verdade que vós anunciam, que expõe as suas más obras, da qual a verdade que anunciamos expõe a mentira, da qual eles anunciam, que são impossíveis de os justificar, porque não se alcançam a justiça, porque só há um que pode nos julgar e nos justificar, do qual Deus não julga e concedeu ao Filho o julgamento. E assim, em mais um dia, ele está a julgar tanto a vivos, né, como chegará o tempo daquele grande dia onde ele julgará todos os mortos, né, que ele então virá, será como um piscar de olhos, aonde que aqueles que estiverem dormindo em Cristo subirão primeiro, e aqueles que estiverem de pé em seguida. Mas os que estão caídos são aqueles que já está destinado o lugar aonde o seu verme não se queima, assim nos ensina a palavra. Porque segundo a sua imparcialidade, assim como ele criou o céu, a morada celestial dos milhares e milhares de anjos, assim também há o lugar onde o fogo não se apaga. E assim uma grande multidão entrará ali, aqueles que seguem no caminho aonde leva a perdição,
muitos são os caminhos tortuosos e sinuosos, uma porta larga e espaçosa. E assim também haverá um pequeno rebanho, onde entrarão aqueles que seguem no caminho estreito, a porta é estreita, mas da qual nós temos pleno acesso àquele que tudo opera e executa. Entramos e ele nos envia, saímos para fora e estamos anunciando a verdade, o Evangelho, a incumbência de todos aqueles que conhecem o Pai, assim como tem o Filho, porque aquele que tem o Filho, ele o confessa diante dos anjos e do Pai. Os anjos são os ceifeiros, aquele e reina com ele. Aquele que nega, o negarei diante dos anjos e do meu Pai. Assim nos ensina o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.